Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que ela chega na reabilitação e que faz bastante sentido, né? Uhum. Na época que eu fui escolher minha profissão, eu sempre gostei da questão de trabalhar com a terapia, com questões de cura. Só que eu não gostava da questão, por exemplo, sangue, corte, todas essas coisas que é mais da medicina e da enfermagem, coisas assim. Então, eu não gostava, mas eu gostava da questão terapêutica. Uhum. E aí eu tinha muita habilidade de ouvir as pessoas. Então, na época da escolha da minha profissão, eu acabei escolhendo a psicologia porque tinha mais a ver com essa questão da escuta, mas também da terapia. E na faculdade de psicologia, é, o curso basicamente ele é muito voltado para as questões assim mais mentais, mais a questão do sentimento. E para mim Sim. sempre ficava faltando o corpo, né? Porque eu sempre me interessei pelo corpo, pelo movimento, e sempre ficava faltando. E a gente sempre tinha um discurso de que, não, nós somos uma pessoa integrada, né? Então, corpo e mente é junto, não tem Sim. separação. Então, tudo que a gente sente, que a gente pensa, não tem separação do corpo. Só que todo o estudo da psicologia na faculdade era muito voltado só para essa parte mais mental, não fazia Uhum. ligação com o corpo, né? E aí eu saí da faculdade um pouco insatisfeita com isso, porque ficou meio a desejar, e eu fiquei me perguntando onde que estava essa questão do corpo, né? Sim. E saindo da faculdade, eu acabei entrando na especialização em reabilitação física. E aí foi quando eu encontrei essa resposta, né? Porque na reabilitação uma área da medicina, a princípio, é uma área da medicina, da área da saúde, em que vários profissionais trabalham em prol do paciente. Então, Certo. além do médico, né, tem a fisioterapia, tem a Uhum. psicologia, tem a enfermagem, tem o serviço social, terapia ocupacional, a fono, nutrição, enfim, tem vários profissionais, condicionamento físico, vários profissionais voltados para a área da saúde e para a terapia do paciente. Então, não é só área mental, não é só área física, e na verdade, todas as áreas se conversam, cada uma na sua especialidade, mas cada uma se conversa para poder fazer o melhor pelo paciente. Certo. Então, na reabilitação, foi quando eu me encontrei e eu vi que tinha essa relação, porque o impacto que uma lesão, uma deficiência tinha no paciente era um impacto físico, né? Porque, sei lá, uma lesão, uma amputação, uma paraplegia é um impacto físico, mas que diretamente tem impacto emocional. Sim. Então, na reabilitação foi onde eu encontrei esse espaço que respondia esse meu, né, minha inquietação da A junção faculdade, do né? com o emocional. Só que aí o que acontece? Existe culturalmente, é, assim, culturalmente não se valoriza muito a área da psicologia, né? Geralmente se valoriza o corpo, então se você for pensar, então as pessoas pagam, por exemplo, uma academia para ir lá e treinar, então elas cuidam do corpo, seja de um jeito mais estético, até pela saúde, elas trabalham o corpo, elas vão até o médico fazer check-up. Então, assim, toda Uhum. a parte física, existe um cuidado, culturalmente já existe um cuidado. Mas para a Bem parte maior. emocional, não, né? Então parece que sempre a pessoa já vai estar bem, ou sempre ela já vai ter um jeito de lidar com os problemas. Não existe um desenvolvimento dessa parte emocional e um cuidado com a parte emocional. Pelo Aline, você acha contrário. que isso, em parte, é aquela questão a vergonha de você achar que você precisa do psicólogo? Você acha que muitas vezes é Sim, vergonha? sim. Porque assim, geralmente precisar de um psicólogo. Ou a pessoa fala, não, eu não sou louco, né? Eu não preciso de psicólogo, né? Então tem aquele preconceito de que psicólogo é para louco. Para Ou, doente? não, eu não sou fraco, ou eu não sou fraco, eu dou conta dos meus problemas, mesmo quando não tá dando, né? Sim. Então, assim, tem todo um preconceito com relação à psicologia, né? Isso dificulta muito, porque assim, uma vez que você acha que não serve para você esse serviço, ou você não precisa disso,
vai ficar uma área da sua vida que vai ficar meio defasada. Então, de repente, no caso de uma reabilitação, vai estar todo um trabalho para a parte física, mas vai ficar uma área ali, que é a psicológica, essa parte emocional, que vai ficar meio capenga. Só que Uhum. como a pessoa é uma pessoa inteira, então ela tem a parte física e a parte emocional, por mais que tenha todas as terapias, em algum momento vai esbarrar nessa parte emocional, né? Então, aí que entra essa questão da psicologia. A maioria dos meus pacientes, eles vêm meio que a contragosto, assim, né? Ou porque o médico falou, ou porque alguém obrigou, ou no caso do hospital, né? No hospital, eles vêm porque são obrigados, já faz parte de um programa. Eles não É. escolhem entrar na psicologia, né? Faz parte de um programa de reabilitação, porque pressupõe que é que a pessoa é integral, então ela precisa também da psicologia, ele já pressupõe, não é uma escolha, né? Já na psicorreab, os pacientes vêm ou porque um médico encaminhou, né? Então precisa ter alguém que encaminha, porque ela por si só não vem, ou Aham. porque às vezes é alguém que em algum momento já passou por terapia com psicólogo, já conhece o processo e aí acredita que naquele momento ela está precisando, né? Entendi. Então, essa relação das pessoas com a psicologia dificulta muito o acesso, na verdade, a algo que pode melhorar o processo de reabilitação, né? Essa Então, questão é interessante porque, assim, eu trabalhei durante 10 anos diretamente com pessoas amputadas, quando eu trabalhava numa empresa de próteses. Foram 10 anos uhum, que eu lidei diretamente, não só com amputados, mas pessoas que passaram por outros tipos de lesões físicas não permanentes. E no caso dos amputados, o que eu sempre percebia é que de nada ia adiantar ele comprar aquela prótese lá de 20, 30 mil, tem uma sim, reabilitação espetacular com os nossos fisioterapeutas, quando na verdade, na maioria das vezes, ele não conseguia andar, não conseguia querer tomar o pulso da vida por questão psicológica. E ele precisava, na verdade, mais de um apoio psicológico do que naquele momento da reabilitação física em si. Eu percebi isso sim, durante anos, a gente chegou até a cogitar na empresa na época que toda empresa que trabalha com amputados, por exemplo, deveria ter um psicólogo para fazer parte do treinamento ali, porque muitos, eu te falo que 90% dos casos em que a pessoa tinha dificuldade para querer andar, para querer se reabilitar, estava na questão da aceitação mesmo. sim, sim, porque no caso da amputação não é só uma questão de vai lá, coloca uma perna e já resolveu o problema, né? Exatamente. Não é só o andar a questão, né? Então tem a imagem da pessoa, como ela se vê, tem questão de dor, né, do membro fantasma, que também da parte da psicologia Uhum. a gente faz esse acompanhamento. Né? Tem como que o impacto que teve na vida da pessoa, de repente ela deixou de trabalhar por causa da amputação, ou vai ter que mudar de área, enfim. Então, assim, Eticamente também. sim, sim. Então, são várias coisas que não é só colocar prótese, né? E aí, além disso, também tem essa questão. Colocar prótese, primeiro, para você colocar prótese, parte do princípio que você já se aceita como alguém que foi amputado, Uhum. né? Que isso já é assim, nem sempre a pessoa aceita a amputação, tem um processo aí. E aí, você entender que você precisa usar a prótese como algo para te deixar mais funcional, já é outro momento, Sim. né? Sim, dentro da reabilitação, a gente tem alguns momentos, né, em que a psicologia entra. Então, tem o momento mais inicial, então, que é o momento do impacto da deficiência. Então, alguém que acabou de ser amputado, ou alguém que acabou de ficar paraplégico, tetraplégico, alguém que de repente teve um traumatismo craniano, um AVC e perdeu os movimentos do corpo, ou está com alteração da fala ou alguém que tem o quadro de dor crônica. Então, assim, tem todo um trabalho inicial de compreender o que está acontecendo, né? Desse impacto inicial de, nossa, minha vida mudou da noite para o dia. Até ontem eu tinha uma perna, agora eu não tenho mais. Até ontem eu Uhum. estava andando, agora eu não ando mais. Estou na cadeira de rodas, né?
Sem contar todas as outras implicações, dependendo da lesão que você tem, não tem mais o controle do esfíncter, então, por exemplo, fezes e urina também ficam comprometidos, outros órgãos ficam comprometidos. Então, assim, tem várias coisas Sim. que as lesões provocam e que é uma mudança da água para o vinho, Eu né? sei Então, que a tem. amputação é muito complexa, porque eu já peguei casos, por exemplo, de paciente que ele só aceitava vir até a clínica para fazer a reabilitação, o treinamento, depois das 18 horas de calça jeans, porque ele não queria que ninguém visse ele de prótese, por exemplo. Não foi só um, são Uhum. vários casos. Eu já tive casos de paciente chegar, a primeira coisa que pergunta é: vai ficar igual a outra perna? Sim, Então, isso assim, eu percebo que foram pessoas que chegaram e não tiveram um acompanhamento psicológico. Assim, eu vejo então que assim é de extrema importância que logo pós já tivesse esse encaminhamento. Então, supondo que hoje perdi minha perna hoje, sofri amputação. Como é que começa, na verdade, o bate-papo? Porque eu te pergunto isso porque quando eu perdi minha perna, digamos assim, entre aspas, eu nunca precisei, sei lá, sim, psicólogo, não é que eu nunca precisei, mas não tive oportunidade, eu desenvolvi e nunca tive nenhum problema de aceitação com isso, mas eu vejo que, digamos que eu e mais alguns, a gente é uma curva, numa reta que o padrão é isso. Como que começa esse bate-papo, esse início aí do processo com a pessoa que acabou de sofrer mutação? Como que como que você começa o direcionamento? Eu sou curioso que eu não passei por isso e eu tenho sim. curiosidade. Eu sempre conversei com o amputado do meu jeito e alguns eu consegui mexer alguma coisa no psicológico, mas quando eu te conheci, você fez um vídeo para a rede de Tem amputados? um início. Tem um início que, assim, geralmente, quando o paciente é amputado, no próprio hospital, em alguns hospitais, eles têm um psicólogo hospitalar que já vai lá e dá uma olhada no paciente, como que ele tá, faz um acolhimento, né? Até às vezes antes da cirurgia. Alguns hospitais têm, já então antes da cirurgia, né? Entendi. Até antes e o pós-cirúrgico, enquanto o paciente ainda está internado, fazendo todo esse processo. Dependendo da região que o paciente ele está, em alguns lugares tem serviços para onde ele pode ser encaminhado logo depois da cirurgia, né? Que já entra na fase de reabilitação. Agora, se na região não tem centro de reabilitação, aí ele teria que fazer cada serviço individualmente, escolhendo os serviços, né? Geralmente, quando é um centro de reabilitação, já vai fazer parte da equipe um psicólogo, né? Ele já pressupõe que faz parte. Agora, quando o paciente vai por conta própria, aí é difícil, é o que eu falei, dificilmente ele vai procurar um psicólogo, né? Uhum. Geralmente o médico que encaminha, por quê? Porque assim, ou o médico começa a perceber, o médico ou algum outro profissional da saúde acaba percebendo, porque assim, ou o paciente às vezes ele tá mais triste, mais deprimido, ou mais irritado depois da amputação, alguma alteração emocional, as outras pessoas percebem, né, por Uhum. conta da amputação. Ou mesmo por questão da dor, tanto a dor no coto quanto a dor no membro fantasma acaba acontecendo também de encaminhar o paciente para o psicólogo, mas sempre é um outro profissional que acaba sugerindo, fala, olha, será que não seria bom você procurar um psicólogo? É difícil o paciente por si só ir atrás de um psicólogo, É a né? realidade Assim, mesmo isso. é, é difícil, principalmente por isso que eu falei, né? Desse preconceito que se tem com a psicologia. Então, geralmente, sempre é um outro profissional da saúde que acaba encaminhando, Eu né? sei que é Nos difícil. momentos iniciais é isso. Dos casos que eu acompanhei, assim, dos poucos pacientes amputados que eu acompanhei que tiveram acompanhamento psicológico pré, durante e pós-amputação, eles conseguiram. Que a gente sabe que tem pessoas que já têm, não sei,
de repente já tem a resiliência pelo um padrão de vida que já tinha, leva a isso de boa. Mas Sim. tem essa questão que você falou mesmo, da pessoa não. Eu acho que muitas vezes, Aline, não sei se você já percebeu isso, eu percebo que às vezes a pessoa não quer procurar uma ajuda psicológica, pelo mesmo motivo que às vezes ela não quer nem procurar a próxima, porque ela entrou num processo, não sei como se chama isso, de que ela não quer mais viver. Aconteceu optação, é como se Uhum. ali parasse, ela não tem ânimo para procurar nem psicólogo, nem assim, ela acha que aquilo ali parou. Então, eu acho que, em parte, no caso do amputado, ele não procura, ele não quer ajuda, porque ele não quer ajuda de ninguém no primeiro momento. A reação, né, a situação que é um processo de um quadro de depressão, né? E aí, então, por exemplo, isso que você falou, de repente a pessoa não quer mais viver, ela não tem mais motivação para fazer as coisas, e aí provavelmente algum familiar ou alguma pessoa que está por perto que vai ter que fazer essa ação, né? Porque ela por si só provavelmente ela não vai, né? Aí Sim. o que que acontece? Vamos supor que seja um caso de depressão, né? Uma depressão reativa à amputação, né? Então, por conta da amputação, de todas as perdas que ela teve, então de repente perdeu o trabalho, ou modificou a função dela dentro da família, né? Então, às vezes a pessoa era a fonte de renda em casa, deixou de trabalhar por conta da amputação, ou às vezes é, a questão dos relacionamentos ficaram conturbados por conta da amputação, a questão de como ele está Uhum. se vendo, né, de não se ver mais como uma pessoa de repente útil. Então, são vários os motivos que podem levar, por exemplo, uma pessoa à depressão por conta da amputação e não ter motivação para justamente fazer nada. Inclusive, nem para procurar um profissional e nem ir atrás da prótese. Porque, assim, quando você vai atrás da prótese, pressupõe que você tem uma perspectiva de futuro, né? Ah, então eu quero ir atrás da prótese porque eu quero trabalhar ou eu quero voltar a fazer alguma coisa. Então, a prótese serve como um meio de você retomar as suas atividades, né? Só Digamos assim que a prótese é o começo da retomada, né? Deveria que, ser. sim, sim, mas é porque você já tem uma perspectiva de futuro. Quando a pessoa está com depressão, nem pensar em algo futuro ela não vai pensar, né? Ela Entendi. fica presa no que aconteceu, que no caso é a amputação. Né? Então, nesses casos, o ideal seria algum familiar, né, procurar um psicólogo. Né? Na verdade, na depressão, são dois profissionais que acabam atuando, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, que é o médico. Né? O psiquiatra é quem vai fazer a parte de medicação, quem vai entrar com uma parte de medicação, fazer os acompanhamentos, vai ajudar também na avaliação. E quem trabalha toda essa parte, como a pessoa vai lidar com a amputação, aí é o psicólogo. Né? Entendi. Então, são os dois. Às vezes, é só o medicamento que vai conseguir tirar a pessoa dessa situação dos sintomas. Mas de Uhum. trabalhar todo esse sentimento, todo o pensamento, todo o significado da amputação e começar a ver outra perspectiva, aí é o psicólogo. Você atende online, com certeza você atende muitas pessoas amputadas. O que você percebe que é o fator mais agravante que impacta a pessoa quando sofre amputação? O que é que mais, e que parte, se é o físico, emocional, se é o estético, se essa questão acha que ela não vai ser mais útil? O que é que gera mais dificuldade para a pessoa conseguir retomar a vida? Olha, assim, a maioria dos pacientes que eu atendo amputados não são amputados traumáticos, por exemplo, de acidente. A Hum, maioria é por questão vascular, né? Então, sei lá, uma diabetes descompensada que acabou resultando numa amputação. Não, nem tem pacientes também que são acidente, por exemplo, de moto, coisas assim. Mas a maioria é por questão vascular. Aí qual que é a dificuldade, né? A dificuldade ela teria que mudar algum tipo de estilo de vida. Então, se a pessoa já vinha com a diabetes descompensada, é porque ela já não estava tratando a diabetes. Então, tratando a exato. diabetes significa tanto entrar com medicamento e tomar direitinho o medicamento, né? Fazer a parte da alimentação correta,
fazer a parte de exercícios. Então, assim, ela já não tinha um estilo de vida que favorecia. Até por Uhum. isso que acabou culminando na amputação, né? E aí não tem sentido, de repente, você colocar uma prótese e continuar com o mesmo estilo de vida, porque a chance de repente, daqui a pouco, você amputar outra perna, ou começar Totais. a amputar, né, e subindo a amputação, é muito grande, Sim. né? Então, um trabalho de realmente buscar um novo estilo de vida para não acontecer novas amputações. Isso é muito difícil, porque, por exemplo, essa questão do estilo de vida é algo que a pessoa já está há anos assim, não é algo Já que, vinha nessa tocada. sim, né? Então tá muito, é um comportamento que é inadequado já de anos. Então isso é bem complicado. Assim, é um trabalho árduo aí, né? Essa, né? E aí outra questão é, tem muitos pacientes que eles acham que o processo de protetização é muito rápido. Então, eles acham que, a gente fala assim, que as pessoas acham que é como se fosse uma loja de sapato. Eu vou, calço lá e saio andando já no primeiro dia. E não necessariamente, porque aí tem todo um processo de você preparar o coto, né? Aí Exatamente. você vai experimentar a prótese, aí você vai treinar com a prótese, né? Num primeiro momento, às vezes a pessoa não vai ter equilíbrio, ou vai achar a prótese pesada, não vai se achar ali na prótese, vai ficar meio confuso com a prótese. Então, assim, a pessoa tem toda uma adaptação à prótese que às vezes é um processo penoso para algumas pessoas, E isso aí né? entra, você falou um ponto importante que eu sempre combati muito isso. Até hoje, eu conversando aí com colegas da área de prótese, com clínicas, com fisioterapeutas, eu falo muito com o pessoal que na hora que você vai atender um paciente amputado, digamos assim, para vender uma prótese, isso vai impactar totalmente na expectativa dele. Eu já vi muitos colegas aí de clínicas aí afora, o camarada chega para comprar a prótese, aí eu não sei se é o cara na ânsia de vender. Não, você vai colocar, daqui a pouco você está andando, você está correndo, você está isso. E não é bem assim, na realidade. Sim, Claro que eu hoje corro, faço 20 quilômetros, 10 quilômetros correndo, 30, 40 de trilha em mountain bike, mas as pessoas às vezes sofreram amputação esse mês e aí querem que dentro de um mês consiga chegar no nível que eu uso hoje. Tem dia que eu nem lembro que eu tenho prótese, mas eu amputei em sim. 2004. E assim, eu pratiquei exercício bem depois. Então, essa questão da expectativa, eu combato muito isso. Eu converso com muita gente que trata da venda para pessoa amputada, que eu já vi muita gente amputada chegar na empresa que eu trabalhava, vindo de alguns locais completamente arrasado, porque falaram com ele que era fácil, que eu falei, não, Sim, funciona assim, você vem hoje, você tira a medida, o coto, aí eu vou explicar que o coto tem que maturar, e então sim. assim, deve, infelizmente, muitas pessoas quando vão, pode estar às vezes até bem, quando vai comprar a prótese, alguém lança essa expectativa de que uma semana ele vai estar bem, e não é assim que funciona, na verdade. Isso é um Uhum. fator bem interessante que você colocou. Então, isso que você falou da expectativa é muito importante, porque assim, tem uma questão que é a expectativa do paciente já que ele já traz, né? E tem uma questão de como que os profissionais que estão em volta vão trabalhando também essa expectativa, porque assim, quanto mais realista e dados mais concretos o paciente tiver, aí, claro, ele vai ficar muito mais frustrado, né? Então, se você chega lá na loja de prótese, você já fala, olha, não é tão rápido assim, não é tão simples assim, tem um processo, tem um passo a passo. Se você já fala isso, ele A já vai próxima não partir vai do andar por princípio. você. Isso. Aí ele já tem uma noção mais realista. Com certeza ele vai ficar bem frustrado, né, por conta disso, né? Só que assim, é um panorama realista. E aí o que a gente fala quando o paciente não tem esse panorama realista, o que acaba acontecendo? Ele acaba tendo uma expectativa muito alta, e aí ele vai cobrar o profissional que falou, né? Olha, pô, mas você falou que era tão rápido. E aí, na psicologia, essa parte da expectativa, nós trabalhamos bastante, Agora eu vou te fazer né? uma pergunta, que é um dos temas mais debatidos no grupo de amputados, que
não me incomoda, pelo contrário, eu aproveito a oportunidade quando acontece comigo para eu levar a orientação e a pessoa conhecer o mundo de amputados. O que é que você fala? Digamos que eu sou a Aline, eu sou seu paciente agora, Aline. Eu não aguento, eu saio na rua com minha prótese e as pessoas ficam, todo mundo olhando para mim. Como é que a gente, Sim, como é que você, o que é que você acha, o que é que você orienta? Porque eu tenho isso como algo normal. Nem sempre eu digo o seguinte, muitas vezes as pessoas me olham, como eu me sinto bem com minha prótese, com minha situação, eu não vejo que elas estão me olhando torto ou com algum tipo de preconceito. Mas muita gente olha para alguém que está olhando para ela, a pessoa chega no shopping com a prótese. Algumas pessoas param e olham. Tem gente que não aceita, às vezes nem quer sair de casa por isso. O que é que você sim. fala para esse tipo de É que situação? assim, né, por exemplo, no seu caso, você já elaborou que você é um amputado e que você usa uma prótese, essa coisa toda, para você já está muito bem estabelecida. Isso está muito claro, já tá organizado aí dentro de você, Uhum. né? Provavelmente, uma pessoa que tem vergonha de sair com a prótese ou se sente incomodada, primeiro que assim, sim, as pessoas podem olhar, sim, só que hoje em dia é muito mais comum você ver pessoas com próteses, inclusive tem gente que usa a prótese exposta de propósito, né? Porque elas querem Sim. mostrar a prótese, Acaba que né? até abre porta para a gente hoje, muitas vezes, isso. Sim, sim. Então, assim, só que quem ainda não se sente confortável em mostrar prótese, tem gente que esconde a prótese, tem gente que tá super calor e tá usando calça para esconder a prótese, Muita gente. né? Então, assim, provavelmente é uma pessoa que ainda está nesse processo de se aceitar como uma pessoa amputada, né? Porque assim, uma vez que você se aceita como uma pessoa amputada, a prótese ela te torna mais funcional, né? Então ela te possibilita fazer muitas coisas e você fica mais funcional, né? Sendo que tem muita gente também que é amputado e fica bastante funcional também na cadeira de rodas, às vezes mais funcional do que com a prótese, né? Então, não necessariamente reabilitação de amputado é colocar prótese. Tem muito amputado que fica muito mais rápido, mais ágil e se sente muito melhor na cadeira de rodas do que com a prótese, Eu tenho dois né? casos aí, Então, tipos disso aí. O Rogerinho, que a gente vai ter uma live com ele. O Rogerinho é o melhor jogador do mundo de futebol de amputados. Nunca usou prótese, é amputado desde criança. E a gente tem um caso famosíssimo, que é o Las Grael, que sofreu amputação. Todo o Brasil inteiro conhece a história dele. Também nunca sim, usou. Então, sim. eu te faço essa pergunta, assim, a gente respeita as pessoas que não conseguiram isso. Agora, uma pergunta interessante. Ela vai conseguir passar essa fase sem um apoio psicológico ou é praticamente impossível isso? Eu não acho que é impossível, mas eu acho que o processo psicológico ajuda bastante. Porque Também. assim, o que vai acontecer nesse caso, né? Vamos supor que viesse um paciente desse jeito para mim, né? Um paciente que tem vergonha de usar a prótese e sair na rua, ou não sai mais na rua por causa da prótese, né? Então, primeiro que tem todo um processo então, como eu falei, de aceitação da amputação, né? Então, aceitação da amputação e de tudo que eu perdi por conta da amputação. Aí tem uma reconstrução aí da imagem corporal. Então, como que eu me vejo, mesmo sem, né, mesmo sem a prótese, então assim, amputado, como que eu me vejo amputado? Como eu me reconheço como amputado, né? E como eu me coloco no mundo como amputado. Então, assim, a partir do momento que eu me aceito, a prótese acaba sendo mais um auxiliar nesse processo, Sim. né? Eu vejo a prótese como algo para me ajudar, não algo que vai me prejudicar, por exemplo, me causar vergonha, né? Então, isso tudo tem a ver com o anterior, tem a ver com a aceitação da amputação, E né? isso é um Então, aí processo tem que todo, é onde você entrou aí, aí a psicologia trabalharia isso. isso é trabalhado. É aquela questão que, quando eu trabalhei no shopping ortopédico, a gente chegou mesmo a pensar na possibilidade de futuramente ter um apoio psicológico junto à fisioterapia, que vai ajudar bastante nesse processo. Porque aquela questão da expectativa, acontece em muitos casos mesmo do paciente perguntar, a primeira coisa que ele pergunta, vai ficar igual a outra perna? E eu acho, Uhum. talvez você vai me dar razão, você tem mais propriedade para falar isso,
Isso é uma questão cultural, porque você lançou um vídeo na Rede Amputados Conectados que não me saiu da minha cabeça isso. O vídeo você explicou qual o significado que você dá para a sua amputação. A maneira que Sim, você já tinha um conceito estabelecido na sua mente de uma deficiência interfere totalmente quando você sim, adquire a deficiência. Eu acho que isso está muito ligado, porque eu fico observando os amputados dos Estados Unidos, em outros países, eles se preocupam muito com a funcionalidade da prótese, se eu vou conseguir andar melhor. Aqui a pessoa preocupa muito com a estética. É uma questão cultural, sim, né? sim. Sim, aí dentro de uma estética que de repente o corpo perfeito é o corpo que está inteiro, né? Um amputado é visto como alguém que é feio, alguém que é assim, que está fora de um padrão, né? Então a pessoa se sente fora de um padrão de beleza. Então, e aí é outra questão também que a gente vai ter que trabalhar na psicologia, E né? no O Brasil, conceito de beleza. do padrão, da estética, as pessoas são muito aficionadas com isso. E é umas Sim, coisas, quando é mulher, principalmente, é o que mais a gente acompanhou que atrapalha o processo de protetização, porque ela está preocupada com a estética e aí, igual um dia eu falei com a paciente que ela meio que não gostou. Eu falei, uai, não adianta você preocupar andar com a prótese. Se eu conseguisse te passar uma prótese idêntica à sua perna direita, de nada adiantaria, porque na hora que você fosse andar, todo mundo ia ver que você tinha uma deficiência. sim, sim, sim. Acaba que essa questão da estética, ela interfere totalmente. Agora, partindo desse conceito aí que você falou no vídeo, de que a maneira como você vê a amputação ou uma deficiência, como você enxergava isso, o conceito que você tinha disso interfere no caso da pessoa que adquiriu, você acha que atualmente isso mudou mais? Hoje as pessoas que não têm deficiência, uma pessoa que não tinha deficiência, e dado hoje a exposição de atletas, de pessoas aí com deficiência que tomaram destaque, hoje está mais fácil uma pessoa adquirir uma deficiência, no caso da amputação, e lidar melhor, visto que, digamos que o conceito da sociedade sobre. Antigamente, a pessoa com deficiência era aquele especial que às vezes nem saía de casa, que a família não levava. Sim. Hoje, eu tiro por mim, eu chego às vezes num evento e eu, digamos assim, que as pessoas me veem como um especial diferente, um especial que é bacana, Sim. que é. Isso ajuda, Aline, hoje, naquele princípio que você falou, que como eu vejo uma deficiência, o meu padrão para deficiência. Eu acho que assim, na verdade, a gente ainda está num processo de construção, né? Existe um processo de construção o tempo todo de conceitos. Acho que deu uma parada aqui. Mas o áudio Oi, está indo. voltou. O Isso. áudio está normal. Então, existe uma construção de conceitos e isso é o tempo todo. Então, assim, se um dia a pessoa com deficiência era uma pessoa que ficava escondida dentro de casa, né? Aos poucos, então, assim, hoje em dia tem legislação que ajuda a pessoa com deficiência, todo um sistema para isso, existem mais serviços voltados para isso, né? Tem toda uma divulgação na mídia também para isso. Então, assim, Uhum. a deficiência sempre existiu, né? Isso não é de agora, sempre existiu. Uhum. Só que hoje é algo mais falado, é algo mais exposto, é algo que não é visto com tanto tabu assim, né? Então, hoje se vê mais pessoas na rua e com deficiência, não que não existia antes, mas elas saem mais. Então, assim, tanto existe todo um sistema, tanto de redes sociais, de ensino, de saúde, que tem esse papel de construir um novo conceito sobre o que é deficiência e onde cabe uma pessoa com deficiência. Então, Uhum. tem toda a sociedade, né, como responsável dessa construção, mas também tem um papel que eu falo muito para os meus pacientes, o papel que eles também têm dessa construção, né? Porque, assim, aquilo, né, que tem a ver também com esse vídeo que eu falo do significado da amputação. Que, assim, às vezes eu começo a construir no meu entorno, na minha família,
o que que é a noção de deficiência, de repente no meu bairro, lá onde eu moro, e as pessoas vão tendo uma ideia de que não, deficiência não é uma pessoa que fica lá presa dentro de casa, a pessoa pode ter a vida dela e tudo bem, né? Então, assim, ou quando uma pessoa com deficiência se vê prejudicada nos direitos dela, acho que eu sempre incentivo os meus pacientes, não, vai atrás dos seus direitos, né? Então, de exercer de fato a cidadania e tudo que tem pronto, né, de mecanismo legal mesmo para que ele possa exigir os direitos. Então, assim, tudo isso é um processo, né? Eu sempre dou um exemplo assim que né, antigamente o cinto de segurança no carro não era obrigatório, né? Então as pessoas, assim, não é que não era obrigatório, não tinha uma multa, né? Tinha o Uhum. cinto lá no carro, mas assim, as pessoas não usavam, não como hoje. Então, a partir do momento que que tem uma lei, que vira multa, e aí hoje em dia já é muito mais automático você entrar no carro e colocar o cinto, às vezes sem pensar, né? Porque já é mais natural, já faz parte. Né? Então, essa questão também da pessoa com deficiência é um processo. Então, tem coisas que já vai fazer parte. Né? Então, ter lugares que são adaptados, que têm acessibilidade, já vai ficar um pouco mais fácil de se encontrar. Antigamente era difícil você ir em algum lugar e ter acessibilidade. Né? Hoje já não. Então, assim, é Não, uma construção constante de uma sociedade que possa abarcar aí as pessoas com deficiência, né? Aline, e Então, na eu verdade, falo todo para o mundo tem esse pessoal papel. que nós, no caso nós, pessoas com deficiência, boa parte de como que a sociedade interpreta e como as pessoas ao redor vão ter um conceito, um preconceito sobre a deficiência, nós somos fundamentais nisso, porque a partir do momento, com a coisa que eu não sei como se combate, mas eu tento da maneira que eu sei, é que eu vejo que, por exemplo, eu passei a amputação, foi difícil, digamos assim, que às vezes as pessoas não entendem, eu sou um cara feliz, graças a Deus, mas eu não Uhum, fui feliz porque eu perdi uma perna, mas aconteceu, a partir disso eu tenho que, de maneira positiva, encarar isso. Eu pulei sim. essa fase, está bem construído em mim, muito bem construído. Mas, por exemplo, o que a gente percebe é que muitas vezes, muitas pessoas já passaram a fase, eu não sei se você vai concordar comigo, mas a gente percebe que ela não tem mais problema com isso, só que ela continua expondo para fora, para as pessoas próximas, familiares, amigos, sempre aquela, nossa, que eu não estou bem porque eu estou precisando. É como se fosse aquilo para chamar a atenção. A gente Tá. percebe que ela não tem mais problema. Isso acontece, a pessoa, digamos assim, ela já está bem, já está resolvida, que ela perdeu uma perna, eu vou andar, aí a pessoa está na rua andando feliz, vê um conhecido, já entristece. Isso é algo também que acontece, e na verdade não vai atrapalhar ela, não sei, mas para a sociedade expõe sempre aquela visão de que a pessoa só vai viver sofrendo com a deficiência. Uhum. Então, acho que entra naquilo que uma vez a gente até conversou lá no grupo dos amputados conectados, né? Que entra na questão do ganho secundário, É isso que eu né? queria Então, que você me é, explicasse. que é assim, é um ganho que eu tenho a partir, nesse caso, a partir da amputação, apesar da amputação não ser uma coisa boa, positiva, legal, né? Ela acontece, né? E aí depois é isso, a pessoa ter que lidar com isso, só que no caso do ganho secundário eu tirar algum tipo de vantagem ou eu ter algum tipo de benefício a partir, no caso da amputação, né? Ou da deficiência. Então, Uhum. por exemplo, tem paciente que, por conta da deficiência, acaba recebendo mais atenção dos familiares ou dos amigos, né? Sim, Ou as pessoas acabam fazendo mais coisa por ele, porque aí ele acaba ficando numa posição meio de preguiça, porque sempre alguém vai fazer. Então, ele sim, tem sim. alguns benefícios e se aproveita disso. Isso acontece, né? Isso acontece também. E ele se aproveita conscientemente disso, Aline? Às vezes não, às vezes não é consciente, às vezes tem a ver com questões anteriores. Então, por exemplo, como que se trabalharia isso na psicologia, né? Por exemplo, vamos supor essa questão da atenção.
né? Então, então por que agora eu sou amputado, eu ganho mais atenção da minha família? Então, antes talvez eu não ganhasse tanta atenção e agora eu ganho. Então, assim, na psicologia, o que que nós trabalharíamos? Que outros modos você tem de pedir atenção ou carinho dos seus familiares? Né? E onde que está esse buraco que você precisa se utilizar da amputação para isso? Né? Então, trabalharia essa questão dos relacionamentos, né? Como que é a qualidade dos relacionamentos dele, que ele precisa se utilizar disso, ou que outros modos, né, de pedir atenção, que outros modos de se relacionar que não seja a partir disso, né? Então, são jeitos de trabalhar a questão do ganho secundário na psicologia. Entendi. A gente começou a debater isso aí numa época, inclusive, que, pra a galera que não sabe, foi um caso aí de uma amputada que apareceu no nosso grupo, e ela começou, todo mundo no bate-papo para cima, e em determinado momento lá, ela falou com a galera do grupo que ia cometer suicídio, a galera desesperou, aí o pessoal de São Paulo do grupo conseguiu fazer contato com alguém da rua, e foi um auê. Quando de repente a gente foi ver, foi apenas um circo, uma situação que ela inventou, e depois a gente foi ver em outros grupos que já tinha acontecido. Isso é algo muito ruim. E isso, assim, Sim. no dia, para a galera, foi muito tenso, que todo mundo ficou muito preocupado. Depois foi uma expectativa. E eu sei que isso acontece porque já aconteceu um caso parecido com o paciente lá, Aline, que assim, ele veio para a clínica, treinava, o senhor de 62 anos, treinava, andava, subia escada, ele tinha um casamento para ir da filha dele. Aí toda vez que chegava em casa, me ligava a filha dele. Não, mas meu pai não anda, não anda. Chega em casa, ele trava, ele trava, ele trava. Aí um dia eu falei assim, não, vem todo mundo da família que puder vir aqui na clínica. Aí veio a galera lá pro shopping ortopédico. Aí eu falei, peraí, gente, a gravidade daqui é a mesma da sua casa. Não tem lógica seu pai andar. E vamos lá. Eu perguntei assim, como que é quando ele chega em casa? Aqui vocês veem, você vê que a gente põe ele para andar, ele pega água sozinho. Como é que é? Não, é quando chega em casa, ele chega falando que está cansado, aí fica no sofá, aí minha mãe leva água, minha irmã leva uma comida, assim até eu que sou mais bom. Então, assim, em casa, ele procurava essa questão de ser servido e acaba que isso estava afetando ele. Sim, sim. Sabe? Na verdade, nesse caso até prejudica, porque assim, ele tem uma independência, só que ele Sim, não está se utilizando dela, né? Então, exatamente. acaba até prejudicando no sentido de ele ficar mais ocioso, aí ficar mais parado, né? Então, nesse bate-papo que eu tive com a família, com ele presente, mudou. E a partir dali, eu falei com ele, você tem que tratar ele como o seu pai de anos, ele já está andando, então acaba esse negócio, deixa ele se virar, deixa. E aí mudou. Aí depois ele mesmo viu que ele estava fazendo igual criança para chamar atenção e foi para o casamento da filha. E esse bate-papo com a Sim, família, que eu acho que é muito importante a família estar junto, porque eu já passei casos aí de às vezes ter que pedir tirar a mãe da reabilitação, porque a mãe, numa superproteção tão grande, atrapalhava o filho desenvolver na questão da reabilitação do treinamento da prótese. Eu via muito isso. Além, faltam sim. 5 minutos. Então, Pode. eu também atendo os familiares, né? Até então nós estávamos falando do paciente em si, mas eu atendo também os familiares, justamente por conta disso. Seja porque a família às vezes super protege o paciente, e às vezes até impede o paciente de evoluir, Uhum. né? Porque é isso, às vezes o paciente tem condições de fazer muitas coisas, só que a família não deixa, é, por excesso de cuidado, muitas vezes, né? Fica Então, às vezes a pessoa não. para É, compensar uma coisa, né? sim, tanto por excesso de cuidado, também porque às vezes a família não tem noção real do estágio que o paciente está no momento da reabilitação. Uhum. Então, assim, às vezes ela fica com a ideia do paciente que saiu lá da internação e de repente ele já está fazendo mil coisas e então é importante a família sempre ser assim atualizada das conquistas do paciente, né? Então, e aí eu também atendo então os familiares, até por conta disso também, tanto de eles, o processo é do paciente, só que a família também tem que ir acompanhando o processo, ela não pode ficar estacionada na etapa anterior,
porque senão às vezes ela até atrapalha o Uhum. avanço, né? Eu fiz E essa muitas pergunta. vezes o impacto muitas vezes o impacto é maior até na família do que no paciente. Sim, eu tenho casos aí de paciente que o cara tá igual eu, tá bem, e às vezes a mãe olha, ah, não aguento olhar meu filho. Isso acontece Sim, muito. A gente tem um amigo meu que é atleta também, igual eu, e a mãe dele até hoje, ela não se conformou de ter um filho, já tem mais de 14 anos que não tem próximo, que corre, que faz tudo. Até hoje a mãe não aceitou isso, ela não se conforma. E ela vê, ela já fica triste, já fica com dó. Então, assim, às vezes a família é quem não consegue passar a outra fase e a pessoa, isso acontece também, né? sim, sim. E aí por isso que eu também atendo a família. Então já teve caso de, por exemplo, você começar a conversar com o amputado e aí você teve que passar para tratar a família, então. Sim, sim, Interessante, sim. Quando a gente fala dessa questão de reabilitação em geral em prótese, é um universo muito complexo. Não é a gente, quem está de fora, acha que é só amputou, vou ali, colocou a prótese, e o colocar a prótese, como a gente falou no começo, retomou. Envolve muito mais coisa, a gente tinha que ter umas 10 lives para a gente conversar sobre todas as Sim, dúvidas. Porque sim. assim, é um mundo complexo, tem 10 anos que eu estou nessa área. Uma coisa que me chamou a atenção no seu vídeo é que, na verdade, antes da minha amputação, eu já via as pessoas com deficiência como algo comum, que Uhum. poderia acontecer. Então, eu creio, quando eu assisti seu vídeo, em parte eu entendi, digamos assim, cientificamente, porque no início eu levei de boa, porque eu já tinha, na verdade, um conceito bacana, eu não vi uma pessoa com deficiência como alguém inferior, alguém sem utilidade, então, de certo modo, foi um dos motivos que me ajudou bastante quando eu passei Sim, pela situação, a ver que eu ia continuar sendo o mesmo Raniel. Mas a gente, foi um dos objetivos que eu criei, a Rede Amputados Conectados, foi para que a gente pudesse, junto com você, vai entrar agora a doutora Ludmila também, porque a gente sabe que, infelizmente, além dessa cultura da pessoa não querer ter o psicólogo, também tem a falta de acesso também. Falta aí um minuto para a sim. gente encerrar. Explica aí sobre o seu trabalho, fala aí sobre o que você faz o seu merchan aí para a gente finalizar e despedir da galera aí. Bom, então, na Psicorreab, eu faço atendimento online para pessoas com deficiência física. Então, tanto amputados quanto pessoas paraplégicas, tetraplégicas, pessoas com dor crônica, fibromialgia. Então, eu faço atendimento somente online na Psicorreab. E aí, tanto para os pacientes quanto para os familiares, ou pessoas que lidam com pessoas com deficiência, né? Esse é o meu trabalho. Não, então e o trabalho da Lina, E eu, aí as assim, pessoas podem seguir, né? Psicorreab, tanto no Instagram, no YouTube, no Facebook. eu E vou aí postar tem no textos vídeo, que eu vídeo, posto. eu sou suspeito de falar, mas desde o primeiro dia que a Aline começou a participar da Rede Amputados e ela postou os primeiros vídeos, eu te falo que não é que eu tinha preconceito, mas eu achei que eu nunca precisei de psicólogo e tal, mas eu via que muitas pessoas precisavam, só que muita coisa que eu vi nos vídeos me ajudou a ajudar outras pessoas com coisa que eu vivia, mas não sabia como e por que que acontecia comigo. Então, quero agradecer aí, Aline, o seu tempo aí de estar conosco nessa live. Vai finalizar a live aí, faltam 10 segundos. Eu vou postar aí no Instagram TV, todo mundo vai poder acompanhar. Muito obrigado, Aline, por tudo Muito aí. obrigada, Rani. Obrigado, um abraço, gente. Tchau.